Atletas no Ar está de volta e eu convido você a participar do nosso programa, porque sem você esse programa não é a mesma coisa. Você deve e pode mandar um e-mail para atletasnoar@boasnovas.tv e assim participar dos nossos sorteios. O endereço está aí na sua tela. A gente está sorteando muita coisa bacana e você deve e pode participar. Jorge Marques, a gente vai falar de Copa do Mundo agora. Copa do Mundo, que coisa maravilhosa, terminou e eu já estou com saudade da Copa do Mundo. Foi bom demais. Acho que o maior legado que a Copa poderia deixar seriam 3 jogos por dia, todos os dias. Eu acho que isso todos os amantes do esporte gostariam. Com certeza. O Brasil fez a sua partida de despedida no sábado, foi derrotado pela Holanda e o clima de decepção foi total. A gente confere agora a matéria que fala sobre isso. O público que coloriu de amarelo a orla de Copacabana fez a sua parte. Incentivou a seleção do começo ao fim da Copa. Buscar o terceiro lugar, pra galera toda se conformar. Mesmo abalados pela pior goleada sofrida na história, alguns acreditavam na vitória, outros nem tanto. Ainda valia a frase, brasileiro não desiste nunca. Bom, é a única coisa que nos resta, né? Não ter outra expectativa a não ser torcer. Eu acho que agora eles não vão decepcionar a gente, não. Vamos ganhar sim. Eu acredito que vai ser uma vitória. Eu acho que para fechar, né, com chave de ouro pelo menos, chave de prata no caso. Aos holandeses, o mesmo sentimento. Segundo este torcedor, o que valia mesmo era o primeiro lugar, mas que espera um bom resultado da Holanda. Depois que o jogo começou, tudo ruim aos 2 minutos, quando Van Persie cobrou no alto e abriu o placar. Já aos 16 minutos, Davi Luiz cortou errado e colocou nos pés de Blind, que ajeitou e marcou o segundo gol da Holanda. A confiança dava lugar ao medo de mais um final humilhante da seleção brasileira. Tem que ter muita fé nesses garotos aí, para fazer alguma coisa e virar no segundo tempo, pelo menos, né? Até encontramos uma disputa pra lá de acirrada entre um tio e sobrinho. Eu bato nele quando é gol da Holanda e ele bate em mim quando é gol do Brasil. A essa altura, a torcida brasileira largava a seleção de mão. Um silêncio nas areias de Copacabana. No segundo tempo, o Brasil não conseguiu pressionar o adversário. Já nos acréscimos, gol de Wijnaldum, selando o 3-0. E lembrando a torcida da completa reversão de expectativas que foi a Copa para o Brasil, pelo menos em campo. Humilhação demais, é de 7-1. Agora vai perder o terceiro lugar ainda de 3-0, pelo amor de Deus. Pô, era melhor ter perdido para a Colômbia ou para o Chile do que chegar e fazer isso aí. É muito feio, pô. E o Brasil se despediu da Copa com mais uma goleada. E o sentimento entre os brasileiros foi de decepção. Agora resta esperar por 2018 para o tão sonhado hexacampeonato. E a festa ficou por conta dos estrangeiros. Eu achava que a Holanda não chega depois do grupo. Mas eles chegam à semifinal. É bem. Decepção é uma palavra que realmente define muito bem o sentimento dos brasileiros, né, Jorge? Olha, eu diria mais, eu acho que é bom que aquele senhor não apostou de apanhar, de levar um golpe a cada gol no jogo da Alemanha, né? Porque senão ele teria tido um grande problema. Acho que o Brasil deixou um pouco a desejar. O Brasil, inclusive, não perdia 2 partidas seguidas em Copa do Mundo desde 1974, quando foi também 4º lugar de uma Copa do Mundo. Ficou aquele gostinho de amargo, né? Ficou, bastante. Muitas das mudanças que a gente queria na seleção, de escalação, digamos assim, aconteceram para esse jogo do terceiro lugar, mas o time já estava jogando de forma apática, já muito decepcionado e muito humilhado pelo que tinha acontecido no jogo da Alemanha. E as mudanças aconteceram, o meio de campo ficou com mais gente, mas de qualquer forma, foi até uma coisa que foi falada por muitos na imprensa. Ele colocou no jogo, mas não era uma formação que ele treinava. Então, assim, fica muito complicado. Por mais que você coloque, teoricamente, a formação correta, que você deva colocar contra determinado adversário, se você não treinou aquilo durante a semana, dificilmente vai dar certo, né? Ainda mais depois dessa decepção do que a gente já tinha passado contra a Alemanha, né? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse jogo. Enquanto isso, você confere os melhores momentos, ou piores momentos, por assim dizer, da derrota de 3-0 do Brasil. Mas, Jorge, já começou fazendo
aquele pênalti não pênalti com 3 minutos de jogo, né? Sem querer colocar a culpa na arbitragem. Apesar das mudanças que a gente acabou de falar, mas os 2 gols da Holanda, os 2 primeiros gols tiveram irregularidades, digamos assim, né? Esse porque foi uma falta... Mas foi uma falta bastante infantil, inclusive o Thiago poderia ter sido expulso. Com certeza. Aí tem a questão do erro, né? Ele marcou pênalti e era errado, mas se não tivesse marcado pênalti, teria que ter marcado a falta e expulsado o Thiago Silva. De qualquer forma, prejudicado ou não, a Holanda, o Brasil começou já atrás no placar logo cedo. E aí isso já, para um time que já vinha mal, né? Já vinha de uma decepção tão grande como foi o jogo contra a Alemanha, isso foi um baque muito grande. E esse segundo gol que a gente falava de irregularidade, primeiro foi no início do lance, o impedimento ali por um cabelinho, né, Jorge? Até injusto. Não é para se condenar tanto também. Muita gente falou que o Davi errou. Davi errou, cabeceando a bola para o meio, deveria ter cabeceado para fora. Errou bem feio. Mas também não tinha que ter um jogo numa cobertura, um meio de campo ali, um volante, acompanhando o lance? Aí é o que a gente falou. Erro duplo, né? É o que a gente falou. Erro duplo. Primeiro o erro do Davi Luiz, que foi realmente um erro infantil. Cabeceou para a marca do pênalti, né? Cabeceou para o meio da grande área, em vez de ter cabeceado para o lado ou para escanteio mesmo. E o erro daquilo que a gente falou, o time que não estava treinado para jogar da maneira como estava jogando, né? O Brasil depois ainda tentou alguma reação depois dos 2-0. Alguns lances muito de cruzamento. O Brasil parece que não conseguia chegar com essa bola no chão, tocando de pé em pé. Bem pouco que conseguiu chegar foi até o Oscar, que fez até assim... comparado ao resto da Copa que ele fez, ele até fez uma boa partida, tentou algumas jogadas individuais, aquele chute que a gente viu agora há pouco foi uma jogada dele, mas de qualquer forma não tinha outro resultado, jogando da maneira que jogou, não tinha outro resultado para acontecer, senão uma derrota. Agora, dessa vez, para a Holanda e perder o terceiro lugar. É fruto também da troca de posicionamento do Oscar. A gente falava sobre, em alguns outros jogos aqui da seleção, que o Oscar jogava na posição errada, que o Oscar não estava jogando na posição que ele deveria jogar para render um pouco mais. Mas ainda assim, o Filipão parece que não conseguiu encontrar a formação ideal para esse time. Eu vou te dizer do que eu estou querendo falar. Você monta um time com jogadores e esquema. Não monta um esquema e joga jogadores dentro e nem escolhe jogadores e joga um esquema em cima deles. Tem que ser uma coisa em conjunto. O Filipão parece que primeiro tentou fazer um esquema e jogou jogadores e no final, o contrário. Jogou jogadores e tentou mudar o esquema. Acho que não é por aí o caminho, né? É o que muito foi falado também do esquema e da forma de jogar que deu certo na Copa das Confederações. E aí ele acreditou muito nesse esquema. Não que não poderia ter dado certo, mas você não pode chegar na Copa do Mundo, exatamente, você não pode chegar na Copa do Mundo dependendo apenas daquele esquema e dependendo tanto de um só jogador, como era o caso do Brasil com o Neymar, né? Quando o Neymar saiu, o Filipão se viu na questão, será que eu mantenho o esquema e apenas troco o Neymar por outro jogador? Ou será que eu mudo o esquema? Ele preferiu trocar só peça por peça, colocou o Bernard no lugar do Neymar no jogo da Alemanha, e aí a gente viu o que aconteceu. Então, assim, o erro com certeza foi ter acreditado tanto num esquema que já não que joga por um jogador, que joga por um jogador e que às vezes por circunstâncias, principalmente na Copa do Mundo, pode ter que ser mudado, né? Então ele acreditou demais nesse esquema. Quando precisou mudar, mudou apenas para o jogo, não treinou, nem durante a Copa do Mundo ele treinou para isso. E aí o que você falou, você não pode mudar o esquema e colocar os jogadores, mostra na prancheta, você fica aqui, você aqui, você ali. Não é videogame, nem é o Joel Santana. Uma coisa que eu achei muito curiosa, a gente vai falar um pouco mais sobre a final no próximo bloco, mas é uma coisa muito curiosa de assistir outros times jogando, onde a linha da defesa é uma linha muito mais próxima da linha do meio de campo. Com certeza. O Brasil parece que tem um buraco enorme entre a defesa e o meio de campo, né? Tem. Isso, taticamente falando, foi uma grande deficiência do Brasil. A Alemanha é uma demonstração clássica disso e até outras seleções, tipo a Argélia fez isso também na final. A Argentina e a própria Argélia, que é uma seleção que em Copas do Mundo, né, e falando de peso, né, em relação ao Brasil, quem é a Argélia? Mas a Argélia você via lá taticamente, sabendo o que precisava fazer e
que você falou, com as duas linhas bem próximas umas das outras. Bom, o Filipão foi demitido e agora o Brasil espera por um novo treinador, brasileiro ou estrangeiro, é o que saberemos em breve. No próximo bloco a gente vai falar da final da Copa do Mundo, o jogo entre Argentina e Alemanha, e você não pode perder, fique com a gente. Eu quero